Tá, como é que eu faço aqui? Aqui está. Deixa eu ligar o meu monitor aqui. Deixa eu ver. Eu vou ligar vou ligar o monitor, que daí eu vou ter um monte de tela aqui para nós. Vai ser legal. Aqui. Tá. O que eu vou levar para lá é o PowerPoint. Esse. Agora eu me senti o GDL, gente. Tirar uma foto e mandar para vocês. Vamos lá. Eu vou olhar um pouco para vocês e um pouco aqui, porque a minha tela tá, a aula tá aqui. Tá tudo certinho, tá gravando, deixa eu ver. Tá. Ontem foi a primeira aula de escoamento, nós vimos hidrograma, hidrograma unitário, hidrograma sintético unitário. Sintético, unitário, sintético, triangular. São 3 tipos de hidrograma, ok? Deixa eu só mexer no volume aqui, que esse troço não para de buzinar. Pronto. Não buzina mais agora. Hoje nós vamos ver como é que eu vou explicar? Não tem a ver com hidrograma, tá? É um assunto paralelo a isso. Então, curva de permanência e curva de frequência ou probabilidade. São 2 assuntos. E depois nós vamos ver contribuição lateral, etc. Final da aula, 2 exercícios. Amanhã, método racional. Sábado, terminamos a disciplina. Ok? Mesmo assunto, já passamos do meio do semestre. Aí o Felipe vai rir de mim. Falou de novo isso. Aí. É melhor assim ou do jeito que estava? Ou assim? Anterior. O que é inteiro? Isso. Assim é ruim. Não. Qual assim? Esse ou Assim, outro? desse jeito é ruim. A forma anterior é melhor. Ela inteira. Ah, na tela inteira. Isso. Eu deixo assim ou não? Vocês dois se entendam. Um tá em cima e um embaixo. É que aqui tá aparecendo... Ó. Assim? Não, essa forma tá parecendo como se fosse a tela do teu notebook e não a tela da onde tu tá apresentando. Eu sei? Ah, então não sei. Tu tá vendo a apresentação ou não? Sim. Então tá. Aqui a apresentação é o PowerPoint. E se eu clicar aqui, ó, ela vira apresentação. Eu quero saber qual vocês preferem. Apresentação. Então tá. Se alguém quiser mudar, me avise. Vou deixar assim, tá? Vou ter mandar uma foto do computador. Do outro jeito, não com a tela preta. Tu quer assim, Raquel? Isso, Raquel? Não mudou nada. Aqui não mudou nada. Ah. Entendeu? E agora mudou? Não. Deixa assim e pronto. Tá, eu não entendi nada, Vai, vamos seguir a vida. segue o Tá. baile, segue o baile. Eu vou ficar olhando para cima, né? Meio pro além, assim, que a aula tá lá em cima. A disponibilidade de água num rio é geralmente utilizada. Para que eu vou ter disponibilidade de água? Disponibilidade é quantidade de água que eu posso utilizar. Ok? Para que eu vou ter isso? Abastecimento de água para populações e indústrias. Então, vou usar água para abastecimento. Irrigação, produção de energia.
navegação, conservação dos ecossistemas, diluição de efluentes, águas residuárias, etc. Qual é o nosso objetivo nisso tudo? O que quer dizer essa equação aqui? Ó? O que a vazão no T mais 1 é a vazão no tempo posterior tem que ser maior que a vazão hoje. Então, T mais 1 é o tempo mais 1, é além. E a vazão no tempo T é o tempo hoje. Então, eu busco vazão, eu tenho que saber qual a vazão vai ser nesse tempo posterior. Vai ser maior? Vai ser menor? Então, a gente tenta ter vazões maiores no tempo seguinte. Tá? Isso aí é quase aquela... Quando vocês estudaram limites, 100 anos atrás, era mais ou menos isso, no tempo além. Essa meta pode ser obtida para um período A, B, período de tempo, ou para toda a série, com base na série natural do rio, ou com base no uso do reservatório de regularização. Uma frase solta, mas o que quer dizer? Série natural do rio é a vazão do rio. Reservatório de regularização é fazer um barramento e controlar a vazão que passa pelo barramento. Ok? Então, barrei a água e controla a saída. Isso é uma regularização. As principais funções hidrológicas utilizadas para identificar a capacidade de regularização de uma bacia são curva de permanência, curva de probabilidade ou frequência e simulação. São 3 formas. Vamos lá. O que esses métodos nos definem? Para que eles servem? Eles indicam a capacidade de regularização de uma bacia. O que é capacidade? Eu tenho uma bacia X que eu tenho que abastecer uma cidade que consome 1000 litros por segundo. Um exemplo. Essa bacia tem que ser possível de regularizar acima de 1000 litros por segundo. Senão, eu não vou conseguir abastecer ou vou ter que usar outras formas. Isso é saneamento. Mas o que eu vou ter que usar? Vou ter que usar micro-reservatórios, reservatórios maiores. Eu vou ter que ter uma forma de juntar essa água para abastecer. Entenderam? Então, curva de permanência, curva de frequência e simulação nos dão qual a capacidade de regularização de uma bacia. Quanto ela vai conseguir de ter vazão constante. São cálculos que eu uso. Curva de permanência e curva de frequência ou probabilidade é a mesma coisa. São métodos simplificados e indiretos. Ok? Simulação é o que a gente está falando, gente. É simulação. Nós falamos de joguinho aqui. O joguinho é uma simulação. Eu estou tentando fazer a realidade. Então, vou inserir vários fatores, vou modelar isso e vou tentar mostrar o que acontece. Nas 2 curvas são cálculos matemáticos. Isso aqui é vazão média, tá, gente? Corpo hídrico qualquer. É muito interessante entender isso. Nem tanto para a disciplina, mas para o contexto geral. Vou fazer um depoimento aqui. Como o pessoal falou que gosta da resenha, o jogador de futebol fala resenha, né? Para mim isso é conversa. Gente, eu falo isso há tantos anos que é uma coisa muito natural achar que todo mundo sabe que funciona assim. Eu estava na academia hoje e estava falando com o meu treinador lá. Cara, são pessoas que nunca ouviram nada sobre isso. E daí eu estava falando para ele, pois é, tu sabe, né? A água não diminui a quantidade. Ele, como não? É uma coisa tão natural que eu acabo achando que todo mundo sabe. E é como essa questão aqui da vazão. Isso aqui é vazão média, tá, gente? Ó, tempo e vazão. Isso aqui é vazão de um corpo hídrico, de um rio. Tá? Vamos ser bem direto. Vazão de um rio. O que acontece? Ó, vazão média diária, o azul. A média diária é isso aqui, ó. Então, tem dias média diária. Não é a vazão num momento. No dia inteiro foi essa média.
tem momentos que chegou a 60, 20, 65, 5. Olha a variabilidade disso. De 5 a 65. Entenderam? Esse é o corpo hídrico. Espera aí que tem... Eu tenho que achar esse chat aqui. Tá aqui, achei. Professor, que tem que botar a tela de apresentação. Tem Não que tá inverter as telas. Ah, Inverte as telas. não gostei. Ou volta mas para a forma antiga. Ah, não, mas eu tenho que usar o monitor, cara. Inverte as telas. Tá. Isso aqui é o bug do milênio. Droga. Vamos, coisinha. Tá, trouxe para cá. Esse aqui vai para lá. Então vocês estão ali. Melhorou? Tá aparecendo agora? Agora sim. Desculpes. Tá. Vou retomar o assunto. Cara, mas daí eu vou falar com vocês, ficar olhando para cima, que coisa bem feia. Mas tudo bem, vamos lá. O azul é vazão média diária. Então, cara, é tu pegar quanto mais dados no dia e dividir pelo número de dados. Só para não ter um ponto específico do dia, tá? É a média do dia. Isso varia muito, ó. Como eu falei, 70, 5. Isso aqui deve ser 3, 2. Como que uma vazão vai variar de 2 a 70? E de que forma, com essa variabilidade toda, eu vou imaginar que eu consigo abastecer com uma variação dessas? Certo? Ela não é constante, gente. Vazão não é constante. A vazão do Amazonas não é constante. Mas, claro, a mínima dela é muito alta para o que a gente precisa. Mas a vazão não é constante. Então, o que nós calculamos aqui? QM anual, vazão média anual, seria essa aqui. Ó. Se essa é a média diária, essa é anual. E essa abaixo é a regularizável. E a vazão que eu consigo regularizar. Percebam, eu tenho um rio que chegou, aqui é um exemplo único, a 70 de vazão. Digamos seja metro cúbico por segundo, está sem unidade. Mas a regularizável é 25. Eu consigo ter uma vazão regular de 25. Estável. Esse é o raciocínio. Começamos com curva de permanência. Da aula de hoje, o principal que eu preciso que vocês entendam é curva de permanência e curva de frequência. Jesus, deu uma música aqui que eu não sei o que aconteceu. Um lembrete. Entrega do relatório de estágio. Curva de permanência relaciona conceito, relaciona a vazão ou nível do rio e a permanência de tempo em que a vazão é maior ou igual ao valor especificado. Ok? O que é isso? Quanto tempo a vazão vai ser maior ou igual ao valor que vocês querem? Certo? Curva de permanência te dá porcentagem de tempo. Buscamos sempre o maior número possível, porque eu quero, quanto mais tempo possível essa vazão for maior que o valor que eu quero, mais eu consigo atender. Então, qual é meu objetivo? 100% do tempo. Eu quero que 100% do tempo a vazão seja maior que a que eu estou buscando. Isso aqui não vai dar certo. Não estou gostando. Vou mexer. Eu não vou ficar olhando para vocês assim. Pronto. Vamos fazer aquele troço de sempre aqui. Ninguém me vende webcam, dá nisso. Pronto. Aqui. Só quem tem câmera. Beleza. Então, curva de permanência.
A tradução seria a permanência de tempo que a vazão vai ser maior ou igual ao valor especificado, ou o valor que tu quer, que tu busca, que tu quer atingir. Quero uma vazão de 1000 litros por segundo. Na curva de permanência, eu vou calcular quanto tempo a vazão é maior ou igual a 1000 litros por segundo. Busco 100%. Bom, se for menos, eu vou ter que achar uma forma de juntar essa quantidade de água para o tempo que não abasteceu. Ok? Para exemplificar, considere que a vazão determinada é 3 metros cúbicos por segundo. E a probabilidade obtida é de 90%. Então, 90% do tempo, a vazão vai ser maior ou igual a 3. 10% do tempo eu não vou atender. Vou ter que dar um jeito de juntar essa água. Curva de permanência pode ser construída com base em valores diários, semanais ou quinzenais, entre outros intervalos, que pode ser escolhido pelo usuário de gráficos. Tanto faz o tempo, vai depender do que vocês estão buscando. É bem relativo isso. Como eu construo essa curva? Ok? Vou passar bem rápido na construção, porque não é nosso foco. Nosso foco é ler a curva. Então, primeiro eu determino vazão máxima e mínima numa série de valores. Estabeleço intervalos de classe. Depois nós vamos ver o que é isso, estatística pura. Mas isso aqui são intervalos de classe. Verifico quantas vazões caem em cada intervalo. E depois faço as probabilidades. Nós vamos fazer isso no primeiro exercício no final da aula hoje. Tá? Mas o que me interessa é isso aqui. Ó. Essa é a curva de permanência. Nós temos que saber ler ela. O que tem nessa curva? Aqui é um logaritmo da vazão. Por que logaritmo? Para ficar visível. Tá? Raciocinem como vazão. Frequência acumulada. Quanto por cento do tempo nós estamos falando? A vazão, a curva é isso aqui. Ó. Então, o que essa curva está nos dizendo desse exemplo? 50% do tempo, a vazão é maior ou igual a 2,4. Bom, os outros 50% do tempo, eu vou ter que juntar água em algum lugar. Senão, não vou atender, não. Vamos pegar um exemplo. Se eu estivesse buscando a vazão de 4, quanto por cento do tempo eu estou falando? Aqui? Sei lá, 20% do tempo. Cara, é muito difícil, mas às vezes é a disponibilidade hídrica que eu tenho. Não tenho outra. Sempre a curva de permanência ela é descendente. Então, ela começa em valores maiores e diminui. O que quer dizer aqui? 100% do tempo a vazão é maior que 0, porque ele não seca. Ok? O que mais a gente consegue ler nisso aqui? Esse exemplo específico, nós estamos falando de uma vazão, a vazão requerida 2,8, tá? O local que vocês estão trabalhando necessita uma vazão de 2,8. Tu conseguiu a curva de permanência desse local. Ah, legal. Bom, vou ver quanto eu consigo atender. Traça a reta no 2,8, deu 45% do tempo. Então, 45% do tempo vocês atingem. Tá, mas e o resto? O resto eu vou ter que calcular um reservatório. Geralmente uma barragem. Como é que eu calculo esse volume da água? Dessa forma aqui. Ó. No local, o valor que vocês atingiram, tu continua essa horizontal e termina no 100%. Essa área aqui, ó, a área do gráfico, vai ser o volume a ser reservado para atingir os 55% desse caso. Como eu calculo essa área, gente? Só um pouquinho.
Estava tentando... Eu tenho que desligar algum microfone aqui. Não tô achando. Tá, azar. Não sei cadê. Como é que eu calculo essa área? O jeito correto. Eu tenho que saber a equação dessa curva e vou fazer a integral dela. O que a integral me dá? A área abaixo da curva. Alguém deve lembrar disso. Bom, se eu pegar a área desse retângulo menos a integral da curva, vai me dar isso aqui. Bom, nós não estamos calculando integral aqui no fim do curso da engenharia, tá, gente? Então, nós vamos fazer isso de forma estatística. E nós vamos calcular isso, ok? Então, o nosso primeiro exercício são só 2 hoje. O primeiro exercício vai fazer isso hoje. Nós vamos calcular esse volume armazenado por estatística. E não é nada difícil. É simples. Voltando, curva de permanência nos dá o tempo que a vazão vai ser maior ou igual ao valor requerido. Buscamos sempre um valor alto de tempo. Quanto maior o tempo que está atendendo, menor o meu reservatório, menor a minha obra. Temos várias curvas aqui. Tudo curva de permanência. Ela sempre vai ser descendente. Sempre. Não tem outro formato. Eu não tenho como, com o passar do tempo, essa frequência de tempo ir aumentando a vazão. Ela tem que diminuir. Volume, a área achurada, já falamos aqui, né? Que termo feio, né? Achurada. Eu acho ridículo isso. Tinha que ser achurrada. Mas é achurada. Como se calcula, então? Método estatístico, então. O volume do retângulo menos o volume da integração. Volume do retângulo. Deixa eu desenhar isso para vocês. Troca aqui. Vamos lá. Esse é o volume do retângulo. Certo? Eu pego isso aqui e diminuo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer uma forma aqui. Talvez isso aqui dê certo. Certo? Então, isso menos isso vai dar aquele quadradinho ali que a gente está buscando. Então, como eu calculo o volume do retângulo? A partir dessa equação aqui. Vazão requerida, 1 menos a probabilidade dessa vazão ocorrer, dividimos por 100 e multiplicamos pelo número de segundos no ano. Nós vamos calcular isso até o final da aula, ok? Olha que equação bonita. Pessoal do Instagram aí, tire foto com a hashtag #EuFaçoEngenharia. Tá aí, Bruno, hein? Tá mais social agora. Tá até com o pescoço. Mas tá bebendo de novo esse Jaguara. Mas o homem do céu, um pudim de cana. Só tô pelo fim da aula aqui, a cervejinha tá gelando. Mas, cara, que inveja de vocês. E eu tomando água mineral. Com gás. Aí, ó, postem. Eu faço engenharia. O professor tem que botar mais fórmula no slide só. Ah, mas olha essa aqui, cara. Não, uma solta assim, tem que botar um Heitor. Não, daí tu tá todo mundo sabe que tu não vai fazer aquilo. Mas essa aqui, os caras vão pensar, ah, ele tá estudando. Hashtag não sei fazer. Mais condizente. Para que serve isso?
Saudade da biologia. Vamos lá. O volume abaixo da curva nós vamos fazer a partir dessa fórmula, tá? Depois nós vamos calcular, nós vamos dividir em intervalos. É estatística. Vocês já fizeram estatística? Cara, estatística é uma das disciplinas mais importantes que tem, não para o curso, para a vida. É muito interessante estatística. Mas é uma porcaria. Oi? Mas temos uma porcaria. Desculpa. Pois é, cara. Sabe que eu trabalhei com estatística no doutorado, pedi ajuda por uma ex-professora nossa, que ela é doutora em estatística. É bem interessante, ela desmistifica muita coisa, sabe? O menor universo para te fazer um cálculo estatístico é 356 análises. Qualquer coisa menos que isso não vale, ela me disse. É subjetivo. E nós aprendemos outras coisas, né? Vamos lá. Eu vou dividir em intervalos de classe, o que tem abaixo da curva, e vou calcular conforme o número de intervalos que eu defini. Ok? Tá bem vago isso. Isso a gente tem que aprender calculando, tá? Não dá para ficar imaginando assim. Curva de permanência. Vamos para a curva de probabilidade ou frequência de evasões mínimas. Sempre que eu falar curva de frequência ou curva de probabilidade, eu me confundo bastante. É a mesma coisa. Tem curva de permanência e curva de frequência e curva de probabilidade é a mesma coisa. Permanência é uma, probabilidade de frequência é outra. Vamos lá. As vazões mínimas se caracterizam pelos menores valores das séries anuais. Bom, eu tenho uma série anual, as mínimas são os menores valores dessa série. A vazão mínima associada a uma duração D. Por exemplo, a vazão mínima de um ano qualquer com duração de 30 dias indica que é o menor valor do ano da vazão média de 30 dias consecutivos. Ou seja, resumindo isso, vazão mínima de 30 dias. Num ano, eu vou ter 12 mínimas. Certo? Eu vou pegar as médias diárias. Para cada 30 dias, eu vou ter 30 médias diárias. Nesses 30 dias, eu vou ter uma mínima. Então, sempre que eu estiver falando de vazão mínima, eu tenho que trabalhar com um tempo. Não é vazão mínima para sempre. É vazão mínima com tempo. Ok? Vazão mínima com 15 dias. Eu tenho 24 valores anuais. Vazão mínima de 7 dias. 52. É 52 semanas, né? O ano. 52 valores no ano. Certo? Sempre a mínima vai ser relacionada a um tempo. Tá? Na prática, pouca utilidade tem a vazão mínima de um dia. Enquanto as durações maiores, como 7 ou 30 dias, apresentam maior interesse ao usuário, já que a sequência de vazões baixas é a condição mais crítica de utilização da água. Claro, a pior condição de utilização da água são vazões pequenas. Quanto menor a vazão, menos chance eu tenho de atender. Eu vou mostrar para vocês isso. Olha a situação do guerreiro. Vocês não devem estar ouvindo aqui, mas o barulho está tremendo. Mostra de novo. Olha, se espreguiçou agora, sem vergonha. Perdi o companheiro de aula. Ok? Então, vazões Diz que ele mínimas. reprova, dorme toda a aula. Dorme toda a aula, cara. Não tem cabimento. É aquele cara. Eu tinha um colega de faculdade, eu nunca esqueço, gente, faz 20 anos isso. Ele dormia em cima da pasta e uma vez ele levantou com a pasta grudada na boca, assim, de baba. Nunca mais vi aquele louco na vida. Que nojo. Você dormiu de ser babá. Então, vazões mínimas são os menores. Eu não tenho um valor mínimo no dia, eu tenho uma média no dia. E eu vou ter a mínima média diária num intervalo de tempo. Escrevam como quiser isso. Travou aqui.
Curva de probabilidade de vazões mínimas permite a estimativa do risco que ocorram vazões menores que o valor escolhido. Ok? Essa é a definição de curva de probabilidade ou frequência. Qual o risco da vazão ser menor que a requerida? Buscamos o menor risco possível. Certo? Eu espero, gostaria que vocês, oportunamente, quando quisessem, cada um escreve esse conceito com as suas palavras, não vai esquecer nunca mais. Tem que ser a forma que tu entendeu, com os teus termos, não é para estar bonito, é para entender. Então, o que é curva de probabilidade ou frequência de vazões mínimas? Risco ou porcentagem de risco do valor não ser atendido. Qual o risco? Eu busco um risco zero, certo? Para uma série de N anos, obtém-se N vazões mínimas anuais com duração D. Lembra que eu falei? Num ano, eu tenho duração 30 dias, vamos estabelecer esse. Num ano, eu tenho 12 mínimas com duração de 30 dias. Em 5 anos, eu vou ter 60 mínimas com duração de 30 dias. E assim por diante. É só montar o quebra-cabeça que é fácil. O ajuste estatístico pode ser obtido pelo ajuste de uma distribuição estatística. Então, nós vamos ordenar as vazões em ordem crescente e calcular a probabilidade de cada uma. Não tem nada de mágico. Hidrologia, nós poderíamos chamar assim, e até ia ficar mais bonito, hidrologia estatística. Quando eu estudei isso, mas foi no mestrado já, eu nunca tinha visto um cara trancar o Excel. O cara fez uma macro aumentando linha e coluna. Daí tu mandava resolver ele aumentando linha e coluna até trancar. Foi todas. Tem um limite, né? O Excel tem um limite. Ele não vai até o fim. Isso aqui é só como funciona, né? Vazão requerida, a curva natural do rio, e aqui seria a curva 45 graus. Então, eu teria a minha vazão que eu estou buscando e dimensionar ela aqui, e isso aqui seria o valor a mais que faltaria entre a curva natural do rio e o 45 graus. Esse é um gráfico meio estranho. 45 graus é o nosso balizador, tá? Para fins de desenho. Isso que está explicando, a reta de 45 graus significa que a vazão do eixo da ordenada é garantida em cada duração especificada. Para uma duração D asterisco escolhida, a diferença entre duas curvas é a vazão que falta para atender a vazão requerida no período D. Então, é isso aqui. Ó. Nesse tempo aqui, esse valor é o que precisamos para atender a vazão requerida. É mais ou menos o que falta na curva de permanência, ok? A vazão vai ser a vazão requerida menos aqui asterisco, tá aqui. E o volume, a vazão vezes o tempo. Se eu multiplicar a vazão por tempo, vai me dar um volume, uma equação cúbica. Quais são as observações do método? O método admite uma vazão média de duração D e não considera sua flutuação dentro do período D. Então, quanto menor o D, mais eu vou considerar a flutuação. Quanto maior o D, mais resumido vai ser. Período de retorno se refere à chance média de ocorrência e à probabilidade de um determinado ano. Para a vida útil do projeto, é necessário utilizar a equação de probabilidade para N anos consecutivos. Então, eu vou considerar um tempo de retorno, conceito lá de precipitação. Vou considerar um tempo de retorno de 100 anos. Pô, eu vou ter que calcular a curva de probabilidade, o N vai ser 100. E eu vou ter todos esses valores. O método é recomendável para regularização intraanual, mas provavelmente não seria usado para interanual. Vários anos, não dentro de um ano.
Períodos curtos ele não funciona. Esse método é útil quando se dispõe de curvas de frequência regionalizadas, permitindo que se estabeleçam essas relações para locais com poucos dados ou mesmo nenhuma informação. Digamos que eu tenha... Isso é uma simplificação tremenda, tá, gente? Mas na ausência de dados dá para usar. Digamos que eu tenha dados muito legais da bacia do Rio Ijuí, mas eu tenho uma bacia próxima, que é a bacia do Rio Turvo. Eu faço uma razão aí de áreas e uso os dados do Rio Ijuí para lá. É uma simplificação, tá? Entendam que é bem complicado. E esse método não leva em conta a evaporação do lago, então talvez dê diferença. Retomando, tá? Resumão desses dois métodos. Curva de permanência. Tempo que a vazão vai ser maior ou igual à requerida, a que vocês estão buscando. Curva de probabilidade ou frequência de vazões mínimas. Risco da vazão que vocês estão buscando não ser atendida. Ok? Vazão mínima sempre relativa a um tempo. Então, mínimas anuais de tempo X. Certo? Me deem 5 minutos que eu vou botar um casaco. Esfriou aqui, Bruno. Vamos lá. Me desculpem, mas esfriou. Não ao ponto de fazer o fogo, que nem o Martin, mas eu vou tomar uma mijada também, que eu não fiz fogo. Vamos lá. O que são regularização? O que é regularização de vazão? Já falei na aula de ontem, mas retomando. Eu vou ler o que diz aqui e vou traduzir. Devido à variabilidade temporal das vazões fluviais, então, a variação das vazões nos rios, se produz a ocorrência de excessos hídricos em períodos úmidos, nas cheias, e carência nas estiagens. Através do uso de reservatórios, se acumulam reservas durante os períodos úmidos para logo serem utilizados como complemento nas estações secas. Então, eu reservo água para quando chove pouco. Um raciocínio romano, certo? Os romanos faziam isso. Para vocês terem uma ideia, existem 2 aquedutos do Império Romano que ainda abastecem Roma. Eu visitei isso, é incrível, gente, é incrível. E o mais interessante, vejam que interessante, os aquedutos, Império Romano não era Itália, era muito grande, mas, cara, eles construíam aquela declividade sem topografia. Não dá para entender. Declividades mínimas sem topografia. E a coisa mais bizarra que acontecia era o seguinte, o aqueduto passava na terra do Bruno. Daí o Bruno achava por certo que estava na terra dele, ele fazia um furo e pegava água para ele. Foi o início do roubo de água. É bizarro isso aí, gente. E acontecia. Ele fazia um gato. Eles faziam... Cara, gato é do Império Romano. O ser humano não mudou. São coisas malucas, assim. E tem 2... na verdade, assim, a primeira vez que eu fui para lá, um guia falou isso e eu dei risada do cara. Daí eu cheguei aqui e comecei a procurar professor nas universidades romanas lá e mandar e-mail. Um cara me respondeu. E daí eu disse, cara, assim, ó, o guia me disse isso e eu não acredito. E ele me mandou todos os materiais. Claro, não é o mesmo aqueduto. Ele segue o mesmo caminho. Mas ainda abastece Roma.
A única diferença dos aquedutos é que não existia interrupção do fluxo. Então, ele sempre estava correndo água. A água não era contínua. Então, assim, os banheiros romanos, a água ficava passando. O cidadão fazia suas necessidades em água corrente. Por isso, e banheiro era coisa de rico. Teve uma época do Império Romano que existiam banheiros públicos que eram de mármore, com uns buracos, e os caras sentavam para conversar e fazer suas necessidades. Era um momento de mostrar que era rico. É bacana essa história. Eu acho bem legal. A história, assim, a gente aprende um monte de coisa. Até como não fazer. Isso é matéria de saneamento, gente. Como a ocorrência das vazões é aleatória, então eu não tenho como saber a vazão. Eu tenho como estimar. Retomando, como é que eu estimo vazão? Eu tento entender o que aconteceu e suponho que vai acontecer de novo. Ok? Vamos trazer mais para próximo de vocês isso. Digamos que a Paula pegue todas as notas dela da faculdade até hoje e ela estima que as próximas vão ser iguais. É o que a gente faz. Entenderam o furo desse negócio? É totalmente empírico, né? Que nem o carinha lá, eu sempre fiz pilar do mesmo tamanho, eu vou continuar fazendo igual. Só que a gente usa a estatística para aproximar, para diminuir o risco. Não é possível se prever com precisão o tamanho necessário do reservatório para suprimento das demandas de períodos de seca no futuro. Isso leva a ter duas condições, então. Superdimensionar reservas ou subdimensionar. O que acontece hoje no nosso estado de arte atual? Subdimensionar um crime. É inadmissível fazer uma obra que não funcione. Superdimensionar não é. Então, tu peca por excesso, não por falta. Então, uma barragem exagerada não tem problema. Não é que não tem problema, tem problema. Mas ela vai dar conta. Mas uma menor, não. Tem uma barragem em Salvador. Eu tive um professor de lá, eu estudei lá, e ele diz que eu nunca tive acesso a esse material, mas desde a década de 70, quando foi feita, hidrologicamente o pessoal explicava que ela nunca ia encher. Não encheu até hoje. E o pessoal bancou e quis construir. Então, tem que observar. Existem algumas outras complexidades ao problema da regularização. A demanda pode ser variável, então a água que eu vou distribuir para um lado ou para o outro não é constante. Às vezes é um pouco, às vezes é outro. A demanda pode ser aleatória, posso precisar um tempo, nunca mais. E perdas de água, infiltração, evaporação, etc. Como conclusão, o estudo de um reservatório de regularização de vazões exige conhecer suas dimensões, suas vazões afluentes que estão chegando, a demanda a ser suprida, que é a vazão efluente, e as perdas do reservatório. O Sandro, não sei se vocês conhecem, o Sandro trabalha com isso, é um colega de vocês aí, não lembro o sobrenome dele. Mas ele trabalha com... Sabzinski? Ah, não lembro o sobrenome dele. É um grandão. Cara grande pra caramba, assim. O Sandro trabalha com barragens, é bem bacana o trabalho dele. Esse dia ele me pediu um material lá que eu precisava da Corsã, não consegui ajudar ele. Até tu descobrir quem é o cara que dá o documento, olha... Na verdade... Bruno, se não estiver dormindo na aula, o outro Bruno, ele também trabalha com o Sandro. É mesmo? Qual Bruno? Também. Ele tá por aí, deve estar dormindo nesse momento. É. Agora que era para contribuir, né, Bruno? No mínimo ele deve... Eu vou mandar o WhatsApp para ele. Não, e ficou gravado. Tá, seguimos. O que é a simulação, gente? Simulação é a gente... Alguém já jogou The Sims? Eu sou do tempo do SimCity, que era para o 486. Era um jogo que vinha em CD, 2 dimensões, e tu construía a cidadezinha e ela ia se multiplicando.
Daí hoje em dia é em 3D e faz o Achei que tu escambau. jogava dos novos pro seu jeito, como dá pra nossa cidade lá. Não sei jogar, cara. Eu sou muito ruim do jogo. Não sei mesmo, sou sincero, assim, sou fraquíssimo. Mas eu joguei The Sims em 97, 96, não lembro. Era do meu irmão mais novo aquilo. Mas o que era aquilo? Era uma simulação. Só para vocês terem uma ideia do que é uma simulação. Tem simuladores de aéreos. Cadê o Gustavo, que gosta de avião? Simulador aéreo é quase um avião que É tu nóis. faz. Quero comprar um manche, um negócio pra jogar o Flight Simulator. E o outro passo é tu comprar uma cadeira que ela se movimenta junto. Primeiro tem que comprar um computador que roda isso aí, né? Esse é o segundo ponto. O ignorante aqui, uma vez fui comprar um computador para o escritório da minha esposa e falei com uma empresa fera que vende só computador para engenharia e gráficos. E eu perguntei pro cara qual é o melhor que tu pode me oferecer. E ele, não tem limite. Eu construo uma máquina ligada na outra quantas tu quiser. Depende da tua verba. O ignorante aqui não sabia, né? Eu achei que dava para comprar um Pentium 1000, não sei o quê, que era o melhor computador que tinha. Não tem melhor. Tem aonde teu dinheiro chega. E aquele computador que nós compramos dele, uma fortuna, não é bom. Bom, o que a gente tenta fazer na simulação? Inserir dados e chegar num resultado conforme o que aconteceria no sistema natural. Então aqui a gente tem o armazenamento no tempo, né? Uma derivada. Derivada, que nome bonito, hein? Vazão de entrada, evaporação e demanda a ser suprida. Então, quanto de vazão eu tenho, menos o que evaporou, menos o que eu perdi. Então, o armazenamento do reservatório é isso, gente. Uma equação bonita, mas é isso. Quanto eu tenho armazenado? Quanto eu recebi, quanto evaporou e quanto foi dado para abastecimento. Isso é uma simulação. O problema é cada parcela dessas ser bem feita. Para uma simulação possa ser feita, são necessárias as seguintes informações: série de evasões afluentes ou entrantes, intervalo de tempo de análise, risco, período de tempo de risco, evaporação e demanda ou vazão de saída. Dados reais. Certo? Eu não sei, vocês estão bem à frente de mim, gente. Mas o caminho nosso é estudar Big Data, né? Esse é o futuro. São macrodados e tudo está baseado em dados, tá? A vida são dados. E nós já somos analisados por dados, né? Alguém de vocês aí costuma ir no médico fazer aquela verificação cardíaca e tal? Quem não fez, quem já fez, o que tu faz lá? Eles pegam todos os teus dados e analisam numa média. Qual é a pressão atmosférica? Qual é a pressão sanguínea? 12/8. Cara, isso é um Big Data. Quem disse que 7 bilhões de pessoas têm que ter a mesma pressão? Entenderam? Isso varia de pessoa para pessoa. Eu estou só confabulando um negócio assim. Isso aqui, ó. Maior estudo cardíaco do mundo foi feito por isso aqui. Não gastaram nada. Cada um comprou o seu. Mas ele ficou registrando dados de todo mundo 24 horas por dia, quem dorme com o relógio, e conseguiu se estabelecer um padrão. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara, ele escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo. É muito interessante esse livro. Teu tempo tem que ser baseado em trabalho, família e lazer. Se tu... como é que se chama? Deixar de atender um desses, não vai funcionar os outros. Ele disse que isso aqui vai evoluir ano a ano e o médico vai ser um administrador de dados. Então, tu vai passar doente. Tentem analisar mais para frente. Nós vamos passar doentes. Por quê? Porque eu vou ter o meu padrão de vida
E qualquer desvio que eu tiver, isso aqui vai me dizer, toma tal coisa. Eu não preciso ter dor, eu vou saber antes. É assustador, mas é o futuro. Futuro não, já é realidade isso. O Google detecta uma epidemia muito mais rápido que a Organização Mundial de Saúde. É só tu pegar as pesquisas onde tem coriza, dor de cabeça, tosse e faz uma mancha. Isso a gente precisa para trabalhar depois, gente. Para ficar rico. Aqui está explicando como juntar cada valor. Então, série de evasões afluentes. Na simulação eu vou ter que ter dados, tá, gente? Eu vou ter que saber as vazões de todos os rios que estão chegando. Eu posso fazer por proporção de áreas com alguma bacia lateral parecida. O ideal é medir. Por regressão ou modelo hidrológico. O ideal é modelo hidrológico. Eu vou ter que fazer uma modelagem das vazões afluentes. Intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo usual é mensal, devido a que o volume do reservatório absorve flutuações dentro do mês. Então, o volume é tão grande que a flutuação mensal ele absorve, ele ignora. Mas existem situações em que o volume procurado é pequeno, tornando necessária uma análise com intervalo menor. Então, só para conceito, o que é um reservatório a fio d'água? Vou trocar aqui, tá? O que é um reservatório a fio d'água? Temos aqui o fundo. E aqui está a vazão. O fluxo tá... Tem que ser mais fino isso. Cadê? Tá. O fluxo tá para a direita aqui. Tá? O que acontece? Se eu for construir uma tubulação desse tamanho, gente, sucção, bombeamento, o que vai acontecer? Tem momentos que isso aqui é vazão média. Tem momentos que vai entrar ar. O sistema de bombeamento não pode receber ar. Ele tem que estar sempre afogado. Então, o que eu construo? Faço um barramento aqui. Da altura desse tubo. E como é que fica a vazão? Ela vai ficar aqui, ó. E vai passar aqui por cima e vai cair. Já viram uma barragem assim? Aquela que passa água por cima? Isso é um reservatório a fio d'água. Tem um fio de água por cima. Aqui no Rio Santa Rosa nós fizemos uma. 1,5 metro tem a barragem. Tu não vê a barragem, porque o rio tem 7, 8 de profundidade. Foi feita toda a obra ali, em secadeiras, etc. E tem uma barragem lá no fundo, só para garantir que em períodos secos sempre tenha água acima do tubo. Isso é uma barragem a fio d'água. Okay. E, professor, uma coisa que eu nunca entendi é a bomba precisar estar sempre imersa, não poder entrar ar na bomba. Quer Cara, dar cavitação, acontecer alguma coisa assim? não é cavitação, cara. A bomba é um troço muito doido, assim, ó. O nosso conhecimento em engenharia civil é mínimo, sabe? Eu trabalho bastante com o pessoal da manutenção eletromecânica. Nós temos, só para te ter uma ideia, aqui na cidade o nosso sistema de bombeamento é uma bomba de 750 HP e duas de 450. Olha o tamanho desse negócio. 750 HP. Cara, é uma sintonia tão fina, sabe, Gustavo? Que a área, assim, ó, não entra em cogitação. O sistema de bombeamento, ele fica correndo água o dia inteiro por cima para resfriar. É estranho tu pensar naquilo, sabe? Aquele troço molhado. Eu não entendia isso até conhecer na prática, sabe? Tem uma tubulação jogando água em cima para lubrificar internamente ali onde... para não... Cara, ela fica funcionando 20 horas por dia.
É uma barulheira. E tem uma... O que acontece? A sucção lá, o assunto da hidráulica, né? A sucção no máximo é de 5 a 7,5 metros. Eu não consigo sugar mais que isso. Mas 5 a 7,5 metros, conforme o local, a bomba está quase dentro do rio. Se é rio que transborda muito, não dá. Então, tu faz 2 sistemas. Tu bota um sistema afogado dentro do rio, bombas afogadas, bombas que podem submersas, e ele empurra 10 metros até onde chega a bomba para jogar para a cidade. Bah, legal, isso é bacana. O problema é que isso não pode parar de funcionar. Ali que a gente se quebra. Imagina, tu ter um sistema mecânico que não pode parar. Por isso que as manutenções são caríssimas, são feitas de madrugada, quando o consumo é baixo. Daí tem uns heróis que vão lá no Rio, 3 da manhã, no frio, trabalhar. E esses caras têm que ganhar bem, gente. Tem um contrato de mergulho. Eles estavam aqui semana passada, depois dessa inundação que deu. Eles mergulham no rio com um sistema para sugar toda a sujeira. Cara, olha o risco disso. Tem trabalho que é para louco, sabe? Isso que nós não falamos de esgoto. Quando entope as bombas, os caras têm que mergulhar no esgoto. Seguimos. Aqui, critério de operação da barragem, né? Como é que eu vou secar ela? De que forma que esvazia? Como essa barragem funciona? Como é o critério de operação dela? Período de risco, não. Então, o risco de falha é calculado com base no número de falhas no período de interesse dividido pelo período total de interesse. Quantas falhas eu admito ter? Vamos lá, saneamento básico. Quanto pode faltar água? Nunca. Falta. Por problema. Eu não posso admitir no cálculo falta, que é o mesmo cálculo de energia elétrica, gente. O risco é zero. É zero. Acaba acontecendo sim, porque são problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. 3 de maio. Todo o sistema de bombeamento tem um sistema irmão do lado, que para fazer manutenção num, tu deixa o outro funcionando. 3 de maio aconteceu isso semana passada. Estragou um, passamos para o segundo. Pifa o segundo. Estragou os 2. E aí? Daí fizeram uma gambi lá e tá trabalhando até hoje. Senta e chora. Senta e chora. É isso. É que tem gente que não admite o senta e chora, mas tem coisa que tu não consegue resolver. Tu tem um limite do teu ramo de ação, sabe? Tu tem que entender que tu é passível de erro, de não saber resolver. E o grande problema disso é que eu não consigo ir no comércio comprar um equipamento para resolver, porque esses equipamentos não existem. É muito grande, isso tem que ser mandado fazer. E a nossa grande vantagem hoje é que a companhia é muito grande. Então eu consigo um equipamento emprestado em Alegrete, em Pelotas não, Rio Grande, em algum lugar tem. Uma das bombas aqui minha estragou ontem. E eu precisava da carcaça inteira da bomba. Gente, carcaça de bomba é 4 meses para fazer. São 2, 3 fábricas que fazem. Mas eu consegui uma no estoque em Canoas, atirada num canto, que tinha estragado e tinha reformado. Tu entendeu? Tu começa a ter um leque, assim. Mas é assustador tu não ter a solução e começar a tomar xixi. Seguindo, por exemplo, para abastecimento de água, o período de interesse são todos os meses do ano. Para a agricultura, são alguns meses. Normalmente, considera-se falha quando a demanda não é atendida. Portanto, obtém-se a probabilidade de falhas versus a demanda escolhida. Certo? A quantidade de falhas nós vamos ter que definir. Para alguns casos é 0. Evaporação, então. A evaporação do lago depende da área de exposição da superfície. Já falamos bastante sobre isso. Bastante. E a demanda é obtida de acordo com o problema do estudo. Para abastecimento de água, representa o consumo médio mensal da cidade que está sendo atendida. Para a irrigação, representa a necessidade hídrica calculada segundo critérios agronômicos e perda dos canais.
A demanda pode variar em cada intervalo de tempo ou ser constante. Só um pouquinho, gente. E esse aqui é o cálculo que não deixa de ser aquilo que nós tínhamos feito. Isso aqui da derivada. Ó. Esse cálculo aqui. É esse. Então, o armazenamento num tempo posterior, menos o armazenamento hoje. Então, quanto armazenou, a diferença armazenada, é a vazão que eu tenho, menos o que evaporou, menos o que se consumiu, no tempo. É uma equação bonita que... Só um pouquinho. Deixa eu só abrir a porta ali, gente. Perdi o companheiro de aula. O que são essas linhas assíncronas? Conforme a demanda, conforme aumenta a demanda, o armazenamento tem que ser maior. Lógico, né, gente? Quanto mais água eu preciso, mais eu preciso armazenar. Não há dúvida disso. Sempre vai ser uma ascendente. Essa primeira frase é a mais importante, tá? A máxima vazão regularizável é a vazão média. O máximo que eu consigo regularizar é a vazão média. Por maior que seja o reservatório, as curvas são assintóticas, a vazão média, ou a outra vazão menor. Para reservatórios com grande área de exposição, esse valor assintótico diminui muito. Por quê? Porque evapora muito. Quanto maior a área de exposição, maior a evaporação. Quando a simulação... Isso aqui é interessante para a vida. Quando na simulação obtém-se um número de falhas nulo, o que eu faço? Como é que eu faço? Quem que foi ele? Eu vou ter que aprender a emudecer todo mundo aqui. Cara, eu não consigo deixar todo mundo mudo. É aqui, ó. Tchau. Deu. Quando na simulação obtém-se um número de falhas nulo, não significa que para os valores de armazenamento e vazão exista 100% de garantia. Naquele cálculo foi nulo, não é 100% de garantia. O que tu faz aí, João Pedro? Não posso te aula? Mas tu não tá matriculado. Tô sim, só tava faltando. Mas que cara de pau. Tá, quer que eu saia da aula? Não, fica aí. Cara, a gente não pode participar mais da aula. Que bonito. Quem mais? A Priscila. Meu Deus, chegou um monte de gente agora. Não, Ah, não não aprendeu podemos mais. o suficiente. Mas eu não vi o nome de vocês na chamada. A gente se matriculou depois, professor. Tu tá com a chamada errada. É? Tá Sim. tocando interfone. Até a Manuela apareceu ali. Vou fazer o quê, né? A Manuela só me enrola. Ah, tem que falar do TCC. Ela tá tentando falar do TCC há um mês. A gente não pode conversar agora? Não, agora é aula. Aula do Vamos. quê? É? Ou de quê? Aula Aula de do quê? quê? Aula de Tá quê? escrita na aula e não sabe. Tá, deixa eu continuar aqui. O pessoal tá Deixa prestando eu só atenção. fazer um negócio contigo. Não, depois. É urgente. Então fala. Cerveja. Álcool gel.
Posso ler? Pode ler. Tá. Tá, o que Então, vocês deixa estão eu ler. fazendo na minha aula É. se vocês não estão... Presta atenção. Daí depois Calma, fala. calma, respira. Combinado? Tá, então escuta. Professor Juliano. Essas O coisas dom de ser online professor agora. não é nada fácil. Escuta. Como é que vocês conseguiram o link? A Nós gente é somos fera. ninja. A gente é ninja, professor. Tá, cadê? Eu quero ver a Priscila. Ai, professor, eu tô sem... Devo Sem dizer câmera. que é possível. Tá, e a outra caiu. Ela desistiu, tu não para de falar? Essa aula é minha. Esperar Ô, voltar. Manu. Ela caiu. Deixa eu botar todo mundo aqui. É que eu tô só com quem tem câmera na tela, gente. Um cara exigente. Não, eu sou fera. Show non vídeo participantes. Aqui, ó. Bah, assim é mais legal, a gente passa menos vergonha. Olha o que parece a Mari lá, parece uma véia. Como é que tu tá vendo? Tem tanta gente. Meu, tem uma galera aí. Tem? Eu tava querendo saber se esse pessoal tá na aula porque é fácil ou porque é boa a aula, mas não estão me respondendo. Nossa, Muito boa. Sim, eu vejo por ti aí. Cadê a Ô, João Manu? Pedro, para de Aham. avacalhar na aula aí, homem. Ó, sempre eu, olha. Sobrou pra mim de graça já. Cadê a Tá Manu? louco, homem? O que é aquele Para de gritar na aula aí do professor. que é aquele quadro lá atrás, Gabriel? Ah, coisa da minha mãe na sala. Eu achei que era teu. Vou mostrar um quadro para vocês. No meu quarto. É, vou saber os loucos que eu tenho na aula, né? Sim, tô aí. De novo. Ah, A Manu desistiu, eu acho. Pera aí. Ah, Manu não desistiu, caiu a conexão. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pronto, agora virou quermesse. Credo. Começou, Constantino. Começou. Lá vem. Eu descobri uns caras que fazem essa coisa aqui, gente. Eu queria fazer um quadro, achei bonito, daí os caras mandam. Não, mas é só mandar foto que a gente faz. E fizeram. Aham. Eu fiz. Eu achei que eu ia ser logrado, mas não fui. Ah, tá ruim a internet da mocinha lá. Não, aí a mulher... Olha, essa aí tá louca. Cara, quebrou o sistema no meio. Eu tenho que continuar a aula. Pareci. Aê! Lê o Pareci, texto. peraí. Lê o Não, texto. espera. A Mari e o Martin estão fazendo o quê aí? Eles fazem aula? Tá, escuta. O Martin é formado tem 300 anos. Hã? Vai, mano, vai, mano. Vai. Tá, escuta. Professor Juliano, então, já que o dom de ser professor não é nada fácil. É ensinar e educar, mas também aprender com seus alunos e constantemente renovar suas aprendizagens. É passar horas planejando, revendo, estudando para preparar apenas alguns minutos de aula. Ser professor é sair da faculdade e levar no coração e no pensamento os seus alunos, suas preocupações e necessidades. Para de beber, Jô. É depois de muitos anos lembrar do rosto de todos eles com saudade e carinho. Ser professor é sentir-se orgulho na construção do caráter de todos eles. É indicar caminhos e deixar que esses alunos optem pelo que mais lhes convém. Ser professor é muito mais do que exercer uma profissão, é uma vocação, uma missão, um dos maiores e importantes ofícios do quais depende o futuro de uma nação. E tantas vezes é também ser pai, ser mãe e, acima de tudo, amigo. E nesta noite, então, nós queremos convidá-lo para ser nosso paraninfo, já que você marcou nossa caminhada com suas brincadeiras, suas aulas extraordinárias e seu jeito com os seus alunos. Porém, tem um empecilho, né? A gente não sabe a data da formatura. Mas vocês são Tá, jovem? Vocês são do primeiro ou do segundo semestre?
do segundo semestre. Ah, vai ter formatura. Eu vou ter que discursar, gente. Vai Claro ter que sim. tá. Essa Vai. foi a intenção, professor. Eu passo vergonha nessas coisas. O que tu acha que tu foi Viu? A escolhido? gente faz um banquinho pra ti lá, tá? Pra Claro, subir? professor. Claro. Tá bem, muito obrigado, gente. Vai ganhar um mini púlpito. Isso é sacanagem. Não, eu vou fazer essa vez. E se não vai ser online? Vocês é lá no início do ano, né? Não, me desculpa, Não, tu vai vai ser ter que online. discursar na online Vai ter também. online. Vai ser das duas, professor. Como assim? Vai ter a online agora, em agosto. Dia 21 de agosto. Isso. Daí vai ter a outra. Vai ser 2 vezes o discurso. Sério? Pode Sim. usar o mesmo. Não, Ah. tem que ser diferente, nada disso, João. Não, peraí, eu tô confuso. Ó, vai ter uma formatura online como se fosse uma formatura de gabinete. Vai ter para todos os alunos e você vai ter que discursar igual. Tá bem. E vai Deterno. ter a presencial depois, só que Eterno, depois vai inclusive. só quem Tá tem aí. pacote. Quando liberar Uhum. Quando Tem que liberar. ter toga. Quando liberar. Vocês vão estar ricos já e vão ter formatura. Obviamente, como é que vão pagar ela? Não, mas É, claro, vai ser daqui uns 3 anos. Quando liberar o fluxo. Que apoio. Formatura, eu quero ver o discurso dele. O meu? É. Meu discurso online. Meu Deus, olha aquela velha lá, que coisa triste, gente. Muito obrigado, pessoal. A gente Farei- não queria atrapalhar a tua aula. Não tá atrapalhando. Acabou a aula já? Agora não. Não, Graças a para. Felipe, deixa de ser deitado. Eu vou fazer um discurso bom. É, né? Eu- O mínimo que a gente quer. Com erros de português. Com A erros de gente português. Vai ver. professor. Não, discurso online dá menos vergonha, é bacana. Legal que ficou Nossa. gravado isso, primeira vez que eu gravei. Que Aí mas tu vai vergonha. ter que discursar pro Odair também. Tu vai ver Como? que desligou meu note. Vai Não, ter que discursar pro Odair. Isso é sacanagem. É sério. Coitadinho do Odair, cara. É verdade. Só que ele não tá na presencial, né? Só à distância. Online, no caso. Ok, voltou, rapaz. Cadê o rapaz? Vou pegar. Vem cá, meu. O pessoal quer te ver. Meu Aí. Deus! E botou um leão no meio da tela. Ó, dá oi pro pessoal aí. Nós vamos na formatura, tu vai participar. Tem que estar de toga. Ô, Manu, mostra os teus. Sim, eu vou lá embaixo buscar a minha, que tá maior que a minha, que eu. Pera, devagar, né, mano? Não vai ser maior. Eu tenho uma pitbull. Sim, daí não vai ser maior que tu mesmo. Vou mostrar uma foto. Mostra aí. Ah, tu não vai falar nada? Teu discursinho vai ser que nem esse teu agradecimento, hein? Não, meu discurso vai ser depois. Ah, não, eu tô esperando, porque eu vou aqui, vou fazer um batuque de agradecimento, vou abrir a corona, passar álcool gel e vou deitar. Vaza. Quero ver o cachorro da Manu. Peraí que eu tô achando uma foto. Não, é cadela. Cachorro é o... Não quis dizer que era macho ou fêmea, era do reino dos caninos. Ah, daí sim. Odair Júnior, cão. Cara, onde é que tem uma foto decente? Ó, aparece ela aqui de lado, ó. Meu Deus, isso é um monstro. Acho que deve ter uns 40 quilos. É sim, combina contigo, um bicho brabo desse. Ela tem que domar, bicha. Não é fácil. Aqui, ó. Como é o nome? Nala. Não, tem que ser nome humano, gente. Não. E eu tenho uma outra que é a Atena. Constantino é que é uma super boxer. normal. É humano? Ei, mas é super normal. Não É humano? É humano, Claro. cara. Eu peguei o nome de Eu todos. conheço uns 49. Eu peguei o nome de todos os imperadores e escolhi o mais normal. Era Diocleciano. Tem o último Constantino da face da Terra foi o imperador. Júlio, bem é normal, né? Júlio. Não, Júlio não foi imperador, cara. Foi general. Viu? Toma. Ah, então bota César, filho. César. Augusto. Tá normal, tá? Bota Tá, normal. toma a ceva aí, João, que eu tenho que continuar a aula. Bota Toby, então, e deu. Dudu. Tá com ciúme que eu vou tomar uma gelada. Totó. É o Totó, o Rex e o Toby. Isso.
Não Toma, tem mais João. foto desse. Tá, mas tu aceita ou não aceita? Lógico! Como não? Tu não me aparece na formatura que tu vai ver. Haha, dia 21 eu vou vazar. Não apareceu na minha. Mas se eu te ligo, Tu não eu sabe sei onde tu mora. Tu não, ah, tu Eu sabe sei onde onde eu tu moro. mora. Mas tu não sabe sei onde tu o mora. apartamento. Eu sei o apartamento. A gente bate em todas. 601. Sei. Não é. Não é 601. Não é. Tá, fiquem na aula aí que eu vou seguir. Muito Tá. obrigado. Fiquem na aula. Tu vai seguir a aula ainda mesmo? Lógico. 9 horas da noite o intervalo, não tem? Não, aqui, Deixa eu lá buscar minha corona. aqui o negócio é... Vai congelar a cerveja, professor, pelo amor de Deus, vamos. Sim, mas eu tava recebendo uma homenagem. Errado. Não, mas isso é a hora de acabar já. Cara... Querem que eu... Então tá, eu vou terminar aqui e amanhã eu continuo. Pronto. Meu Deus, ó, que presente. Agradeçam por esses... Ó, a Mari Braba lá. João aparece na próxima de novo, então. Tá, eu venho. Quem é a Andressa, gente? Esse é o professor de vocês. Tá, professor? Os caras não sabem nem quem são os alunos. Deixa eu ver. Homenageando a pessoa. Mas a Andressa deve ser aqui de Santa Rosa, tá falando do João. Não, né? Já te falei que sou de Godoy. Não, tu é daqui. Godoy não é cidade. Cândido Godoy, cidade. Não é, não. Eu tô impressionado que o Gediel tá calado. Olé. Boa. Participou bem. O Guilherme tá sem câmera hoje. Pode pegar cerveja, Felipe. Tá, vou parar a gravação, tá, gente? Já tá demais isso. Tá, prepara um discurso bom lá. É raro. Não, vou fazer um bom discurso. Eu tenho uns prontos. Não, vou fazer um outro novo. Não vai Deixa eu entrar na abrir a- internet. Não, que internet. Vai lá, cara. Eu vou passar o Copy Spider. Isso eu passei no teu TCC, sem vergonha. Eu sei, ué. Não pegou nada. Claro, eu sou fera. A cabeleira do cabeça ali do Gediel é uma coisa feia. Deixa minha cabeça, homem de Deus. Sarneio pra ligar a câmera, agora fica olhando meus cabelos. Bah, amanhã vai ter que ser mais longa a aula na sexta-feira por causa desse pessoal aí. Vai botar a culpa nos outros agora. É Tu só mandou- tu continuar a aula. Tu mandou fazer isso, Martin? Fazer o quê? Eu também mandei, só que não ficou pronto ainda. Muito massa. Cara, não ficou pronto. 119, né? Cara, que massa. É muito massa, cara. Porque eu coloquei 4 pessoas no... Ah, cara, tu escolhe, João, aonde tu quer fazer, tu manda 10 fotos e tu fala as características, assim, gosto disso, gosto daquilo, e eles fazem em forma de Simpsons. Que massa. Tipo assim, ó, a comendo controle é a pipoca, daí tem a leitoa, que tá ali, e daí eu e a Mari. Viu, João? Famíliaamarela.com.br. Ou você, amarelo. Você é amarelo. Eu fiz no Família Amarela. Professor, tá ouvindo? Tô. Professor, passa o link depois desse site aí que faz essas imagens aí, bem bacana, hein? Que foi a aula? Cancelaram a aula, agora é só saber de Simpsons. Cancela a aula. Essas imagens bacanas. Acho que é a Família Amarela. Você é Olha aula de aqui, quê? ó. E professor, eu acho que tem Não. 2 sites. Tem 2? Professor, eu acho que deve ter 2 sites, porque o que eu peguei era você amarelo. Tem os 2. Eu sei. O pai da Mari pisou no Toby. Aqui, ó. E tem o você. Eu recebi lá no Instagram. O Martin, Canta. viu? Onde é que vocês estão? É, na casa da Mari. Meu Deus, mas deve estar -6, hein? Pelo jeito de coberta que a Mari tem. Na verdade, assim, ó, tá legal. Deixa eu